Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Natália e hoje eu vou falar um pouco sobre o que é nicho ecológico. E para isso eu vou falar um pouco sobre o que é ecologia. E a ecologia, com base no que nós já vemos estudando, ela é uma ciência uma ciência bem complexa, que nos permite entender melhor como os seres vivos relacionam-se uns com os outros e com o ambiente em que vivem. E ao estudar a ecologia, nós podemos compreender melhor a importância de cada espécie no planeta e também como o ambiente influencia na distribuição e na abundância dessas diferentes espécies. E ao entendermos essas relações, fica bem viável e bem mais claro a importância de nós preservarmos o meio ambiente, de antemão, vou passar para o que é nicho ecológico, vou falar um pouco sobre o que é nicho ecológico para vocês. O nicho ecológico, ele é um conjunto de condições e recursos que permitem uma espécie sobreviver no ambiente, Podemos dizer que ele representa o papel ecológico de um indivíduo no ecossistema. Frequentemente, esse conceito de nicho ecológico, ele é muito confundido com o conceito de habitat, E é muito importante que a gente possa conseguir diferenciar esses conceitos. Com base no que nós já estudamos, durante esse período, para Odum, nós podemos pensar no habitat, como um endereço de uma espécie e o seu nicho, como a sua profissão. E da mesma forma que é possível exercer diferentes profissões no mesmo endereço, um habitat também ele pode proporcionar diferentes nichos e assim sucessivamente. Enquanto o habitat, ele representa o conjunto dos elementos abióticos de um ecossistema, o nicho, ele diz respeito ao modo de vida da espécie, desse ecossistema. Cada espécie, ela possui um nicho diferente. Isso acontece porque não existem duas espécies exatamente iguais. Cada uma possui diferentes formas e exigências de interagir com o ambiente. O nicho ecológico, ele descreve como o organismo vive em um ecossistema, como eu já tinha falado. E isso inclui o quê? Todas as relações ecológicas que mantém, como, por exemplo, escapar de um predador, como se alimentam, como a sua forma de reprodução também, e entre outros fatores, E, de antemão, esses fatores, eles determinam se uma população se mantém viável ou não em um determinado habitat, em determinado ambiente, ao longo do tempo. Se o habitat é um local onde essa espécie vive, o nicho ecológico é a função que essa espécie vai desenvolver nesse local. Algumas espécies, elas apresentam o mesmo nicho ecológico e, portanto, elas irão competir entre si. O que é que isso pode levar? Pode levar à extinção de uma espécie ou de outra. Existem também, elas podem migrar para outros locais, enfim. Existem também algumas espécies, que apesar de possuírem os mesmos nichos, elas também conseguem coexistir na mesma área sem uma competição, Tipos de nicho ecológico, eu vou falar agora para vocês, Quais são os dois tipos de nicho ecológico? O primeiro tipo de nicho ecológico é o nicho fundamental, Ele considera um conjunto das condições e dos recursos que permitem a existência de uma população. Nele há uma ausência de outras espécies que possam causar uma competição intraespecífica, O segundo tipo de nicho é o nicho realizado. Ele considera os mesmos fatores do nicho fundamental, para a sobrevivência da população, porém na presença de competidores e predadores, o que o nicho fundamental não tem. E agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a sobreposição de nicho, bem rapidinho. A sobreposição de nicho, elas podem desempenhar funções semelhantes em um mesmo ecossistema, insetos de espécies diferentes e até mesmo pequenos animais. Por exemplo, podem agir como agentes polinizadores se alimentando do néctar presente em certas flores e contribuindo também na disseminação de grãos de pólen, E essa sobreposição, ela acontece em necessidades de organismos diferentes, são semelhantes, ou seja, geralmente esse processo está relacionado ao estabelecimento de algumas relações de competição, dependendo da dimensão dessa sobreposição. E é isso, pessoal. Falei um pouco sobre
nicho ecológico para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Tchau.